Seja muito bem-vindo ao canal Coração Consagrado. Hoje, com o coração cheio de fé, vamos conhecer a história do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Vamos mergulhar na sua vida de santidade e nos milagres que ele, com sua devoção e amor a Deus, trouxe para tantas pessoas. Que este momento nos inspire a buscar sempre mais a presença de Deus em nossas vidas. Que a paz de Cristo e a proteção de Frei Galvão estejam sempre com você e sua família. Frei Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como São Frei Galvão, é um dos maiores símbolos de santidade no Brasil, sendo o primeiro santo nascido em terras brasileiras. Sua história é marcada por devoção, humildade e um profundo compromisso com a fé e a caridade, virtudes que o tornaram um exemplo de amor a Cristo e à Igreja. Antônio Galvão de França nasceu no dia 10 de maio de 1739 em Guaratinguetá, uma cidade do interior de São Paulo. Filho de Isabel Leite de Barros e Antônio Galvão, uma família profundamente católica, desde cedo foi educado na fé cristã e na devoção à Virgem Maria. Seu lar era um ambiente de oração e caridade, onde a piedade e a formação religiosa eram pilares fundamentais. Esse berço católico foi essencial para moldar a espiritualidade e a missão que Frei Galvão desempenharia em sua vida. Ainda jovem, com apenas 13 anos, Antônio ingressou no Seminário de Belém, na Bahia, um colégio jesuíta que o prepararia para a vida religiosa. Sua vida no seminário foi marcada pelo estudo, oração e contemplação, mas também por desafios, como a perseguição que a coroa portuguesa movia contra os jesuítas. Todas as obras ligadas a estes religiosos, inclusive o seminário que estudava o jovem Galvão, foi fechado e sequestrado pela coroa. Mas antes de seu fechamento em 1760, Frei Galvão retornou a Guaratinguetá, atendendo ao pedido de seu pai. Assim, Antônio Galvão decidiu continuar o chamado divino e ingressou no noviciado no Rio de Janeiro, com os frades da Ordem dos Frades Menores. Ali, iniciou um caminho de provação e formação espiritual, vivendo em obediência, oração e penitência. O noviciado duraria 1 ano, um período conhecido como o Ano Canônico, onde Frei Galvão deveria aprofundar seu entendimento sobre a vida religiosa e fortalecer seu compromisso com a fé. Durante esse tempo, ele viveu momentos de intensa reflexão e disciplina, moldando sua espiritualidade com grande devoção. Aos 21 anos, em 1761, Frei Antônio professou seus votos como franciscano no convento São Boaventura, assumindo o nome Frei Antônio de Santana Galvão, em honra a Santana, de quem era particularmente devoto. Junto aos votos de pobreza, obediência e castidade, ele se comprometeu como defensor da Imaculada Conceição, um ato que destacava sua profunda devoção à Virgem Maria. O seu zelo pela Imaculada Conceição viria a ser uma característica marcante em sua vida religiosa. Pouco tempo depois, em 1762, foi ordenado sacerdote no Rio de Janeiro. O jovem Frei, com apenas 23 anos, retornou à sua terra natal, Guaratinguetá, para celebrar sua primeira missa na matriz de Santo Antônio. Mas foi em São Paulo, no convento de São Francisco, onde Frei Galvão exerceu grande parte de sua missão. Ali, ele foi confessor, pregador e porteiro, funções que desempenhou com humildade e dedicação por mais de 60 anos. Em 1766, Frei Galvão deu um passo decisivo em sua vida espiritual ao se consagrar totalmente à Virgem Maria. Numa demonstração de amor e entrega, ele escreveu sua cédula de escravidão à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, assinando o documento com seu próprio sangue. Este ato de devoção profunda foi o testemunho de sua entrega total à Mãe de Deus, a quem ele serviu com total fidelidade até o fim de sua vida. A devoção mariana de Frei Galvão também se refletiu em seu ministério. Ele não apenas pregava sobre a importância da fé e da pureza, mas também exercia um carisma de cura. Frei Galvão era conhecido por interceder por doentes e necessitados, e muitos testemunhavam curas extraordinárias por meio de sua intercessão.
Sua fama como homem de Deus crescia, e as pessoas buscavam seu aconselhamento espiritual e suas orações. Em 1774, Frei Galvão fundou o Mosteiro de Nossa Senhora da Luz, um recolhimento dedicado às mulheres consagradas. Este mosteiro se tornou um local de oração e contemplação, mas também foi um refúgio para muitas mulheres que, seguindo o exemplo de Frei Galvão, dedicavam suas vidas à oração e à consagração a Deus. Frei Galvão supervisionou a construção do mosteiro e elaborou seus estatutos, consolidando a obra como um dos maiores legados de sua vida. O Mosteiro da Luz, que ainda existe nos dias de hoje, foi um sinal visível do zelo de Frei Galvão pela vida religiosa. As freiras que viviam no local seguiam a regra da Ordem da Imaculada Conceição, e o próprio Frei Galvão era o confessor e orientador espiritual dessas irmãs, além de ser um constante exemplo de vida dedicada à oração e ao serviço. Frei Galvão viveu uma vida marcada por uma intensa atividade religiosa e espiritual. Mesmo com o avanço da idade e os desafios de saúde que enfrentou, ele nunca abandonou sua missão de servir ao próximo. Nos últimos anos de sua vida, já debilitado, passou a residir com mais frequência no Mosteiro da Luz, onde as irmãs o cuidavam com carinho e devoção. Em 23 de dezembro de 1822, Frei Galvão partiu para a casa do Pai, aos 83 anos. Sua morte foi um marco de santidade para o Brasil, e logo após seu falecimento, o Mosteiro da Luz se tornou um lugar de peregrinação, onde os fiéis visitavam o túmulo do santo em busca de intercessão e bênçãos. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa São João Paulo II, que o descreveu como o homem da paz e da caridade, e em 2007, durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, Frei Galvão foi canonizado, tornando-se o primeiro santo nascido no Brasil. Seu legado de santidade continua vivo na devoção dos fiéis que, até hoje, recorrem a ele em busca de cura, paz e proteção. São Frei Galvão é um exemplo de fé, humildade e total entrega a Deus, um verdadeiro intercessor junto ao trono da graça divina. As pílulas de Frei Galvão são um dos mais conhecidos símbolos da devoção católica no Brasil, envolvidas em uma história repleta de milagres e sinais da intervenção divina. A simplicidade dessas pequenas pílulas, feitas de papel, esconde o poder que elas carregam. Um profundo testemunho de fé e confiança na intercessão de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Elas não são apenas objetos de cura, mas representam a crença inabalável no poder de Deus e na proteção da Mãe Santíssima. Ao longo dos séculos, essa devoção tem inspirado milhões de pessoas que buscam alívio para seus sofrimentos físicos e espirituais. A história que marca o início dessa prática envolveu uma jovem que sofria de complicações graves de saúde. Sandra enfrentava uma condição de saúde que parecia tornar impossível o sonho de ser mãe. Seu útero bicorne, uma malformação uterina que dificulta o desenvolvimento de uma gravidez, já havia sido responsável por 2 abortos espontâneos. Segundo os médicos, essa anomalia impossibilitava que ela mantivesse uma gestação até o fim. No entanto, quando engravidou pela 3ª vez, Sandra estava determinada a levar a gestação adiante, mesmo com o risco evidente para ela e para o bebê. Movida pela fé, Sandra recorreu às famosas pílulas de Frei Galvão, recomendadas por familiares que também já tinham testemunhado milagres por meio desse sacramental. Junto às pílulas, Sandra fez uma novena em louvor ao beato Frei Galvão, confiando sua gravidez à proteção do frade. A fé de Sandra e de sua família sustentava a esperança de que, desta vez, o desfecho seria diferente. Com o auxílio das pílulas e a devoção contínua durante a novena, Sandra começou a perceber que esta gestação transcorria de forma diferente das anteriores. Sem as dores ou complicações das vezes passadas, a gravidez evoluiu sem incidentes significativos até a 32ª semana. Chegando a esse ponto crítico, os médicos decidiram realizar uma cesariana, devido ao risco que ainda pairava sobre a saúde de Sandra e do bebê.
O parto foi realizado com sucesso e Sandra não sofreu complicações. No entanto, o pequeno Enzo nasceu prematuro. Além de sua fragilidade física, Enzo apresentava um grave problema respiratório. A membrana hialina de grau 4, o tipo mais severo dessa condição, que pode ser fatal em recém-nascidos. As perspectivas médicas eram desanimadoras e a preocupação da família era intensa. No entanto, a fé inabalável de Sandra e seus familiares os levou a confiar novamente na intercessão de Frei Galvão. Diante da situação crítica, Sandra e sua família intensificaram as orações, suplicando uma vez mais pela intervenção de Frei Galvão. E foi nesse momento de absoluta entrega e confiança em Deus, por meio da intercessão do frade, que o inesperado aconteceu. Em um curto período, o quadro clínico de Enzo começou a melhorar de maneira surpreendente para a perplexidade dos médicos que o acompanhavam. A recuperação do bebê, considerada impossível segundo os conhecimentos médicos da época, foi vista como um milagre. A rápida melhora no estado de saúde de Enzo não podia ser explicada pela ciência e logo ele foi liberado do hospital, completamente saudável. Com o passar do tempo, a fama das pílulas de Frei Galvão se expandiu por todo o Brasil, alcançando doentes e aflitos que viam nelas uma fonte de cura e consolo. Relatos de curas extraordinárias começaram a surgir, incluindo doenças consideradas incuráveis pela medicina da época. Porém, as pílulas se tornaram especialmente conhecidas por sua eficácia em casos de gravidez complicada. Além das curas físicas, muitos fiéis também relatavam benefícios espirituais ao utilizarem as pílulas, como alívio de medos, ansiedades e tensões emocionais profundas. Essas curas emocionais, embora menos visíveis que as físicas, tocaram o coração de muitos e contribuíram para que a devoção a Frei Galvão continuasse a crescer. A devoção a Frei Galvão e suas pílulas se consolidou, e o Mosteiro da Luz, fundado pelo próprio santo em São Paulo, tornou-se um centro espiritual para a distribuição das pílulas. As freiras concepcionistas, que seguem o carisma do santo, são responsáveis por confeccionar manualmente as pílulas, mantendo viva essa tradição. Cada pílula é feita com muito cuidado e oração, refletindo o profundo significado espiritual desse sacramental. Que a devoção a São Frei Galvão continue a florescer nos corações dos fiéis e que suas pílulas, humildes em sua aparência, continuem a ser instrumentos de graça e testemunhos vivos do amor e da misericórdia de Deus. Agora que você conhece um pouco mais sobre a história de São Frei Galvão e suas pílulas milagrosas, sinta-se acolhido para deixar nos comentários sua intenção, para que possamos rezar juntos como uma comunidade de fé. Se você está nos visitando pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras de santidade. E não se esqueça de deixar o seu like, pois assim você também nos ajuda a espalhar a luz da fé católica para mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, que por vosso amor imenso nos deste Frei Galvão, e por meio dele realizastes obras admiráveis, nós vos agradecemos por tão grande presente. Obrigado, Senhor, pela sua vida, pela sua obra grandiosa, por lembrar-se de nós por meio de vosso servo e nosso irmão Frei Galvão. Que nossa vida seja palavra e sinal do vosso reino. Ajuda-nos a crescer em sabedoria, idade e graça, a crescer cada vez mais na vivência concreta e histórica do amor fraterno, partilhando o que somos e o que temos, de modo especial com os mais necessitados. Fazei-nos instrumentos de vosso amor. Onde houver pobres, marginalizados e necessitados, que levemos como Frei Galvão o pão da presença amiga e solidária, que se traduz em gestos concretos de solidariedade e promoção à vida. Senhor, dai-nos acolher, com o coração alegre, todos os irmãos que passam pela nossa vida, buscando paz, alegria, palavra de conforto e presença amiga.
Despertai-nos para o amor e para a devoção à vossa Mãe Santíssima. Ajudai-nos a venerá-la sempre como imaculada, a proclamá-la santa com nossa palavra e principalmente com a nossa vida. Fazei que sejamos sempre seus filhos e que a ela recorramos sempre, agora e na hora da nossa morte. Senhor, que derramastes vosso Espírito Santo em Frei Galvão, e por meio dele operastes maravilhas, derramai sobre nós vosso Espírito, reacendendo em nós o fogo do amor, do ardor missionário. Aumentai nossa fé. Fazei que nos coloquemos diante de vós como vossos fiéis servidores, obedientes à vossa palavra. Peço-vos, por tudo que fez e sofreu o vosso servo Frei Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Amém.